Olá, bom dia. Nesta manhã eu gostaria de estar fazendo aqui uma leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículos de número 27 a seguir. O texto a ser lido aqui nessa versão, que é a versão que eu uso, que é atualizada, pois eu rejeito a corrigida, porque ela não bate com nada que os originais falam. Na verdade, a que mais confere com os originais é a atualizada. Inclusive, eu vou estar falando sobre essa versão corrigida e o prejuízo que ela causa nas interpretações dadas por ela, que é danos. Não existe pregador e nem ensinador que possa resumir a mensagem em determinados textos desta versão corrigida. Por isso, eu prefiro usar a original, que é a que mais confere com os... Ou melhor, a atualizada, que é a que mais confere com os originais, ok? Versículo 27 seguinte diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo aberta as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ok? Eu gostaria aqui, a palavra rápida, eu estou tentando aqui uma posição melhor, certo? Uma posição melhor, para ficar mais claro, mas não dá muito bem. Mas vamos lá. Eu só gostaria de fazer um comentário aqui rapidinho dessa passagem bíblica, porque nesse capítulo 16 todos nós conhecemos o que se trata, principalmente na questão daquela jovem que era possuída ou possessa de um espírito de adivinhação, certo? E que Paulo, chegando naquela cidade, viu aqueles movimentos. Paulo era um homem de oração, procurou um lugar para orar, ele e os seus companheiros, e ali eles orando todo dia, ao passar, aquele demônio sempre dizia que eles eram verdadeiramente homens de Deus e que anunciava a salvação, certo? E Paulo ficou indignado, um certo dia ficou indignado. Paulo estava num propósito de oração, certo? Porque Paulo tinha um objetivo. E eu gostaria de falar para você que esse propósito, com esse objetivo, tornou-se em 9 milagres. 9 milagres. Muito bem, eu não posso falar aqui sobre os 9 porque o áudio não pode ser muito longo. Eu queria aqui enfatizar sobre o caso aqui, o assunto, o texto: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que eu quero enfatizar aqui? É porque a gente ouve muitas coisas em cima do púlpito e muitas pessoas engolem o que ouve. Mas eu gostaria de pedir você para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para analisar, para que você não venha ingerir uma coisa que não é para você. Pode até torná-la, mas a princípio eu gostaria de falar que essa palavra que foi dirigida, quando alguém falou assim: que farei para ser salvo? Disseram, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta palavra aqui, traduzida em uma profecia, foi exclusivamente para aquele homem. Mas hoje existem alguns pregadores que pregam e às vezes não têm convicção do que pregam e põem essa palavra para todos os seus ouvintes, dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, aquele negócio tal. Preste bem atenção. Aquela foi uma promessa dirigida unicamente àquele homem. Unicamente àquele homem. Mas observe o que eles fizeram. Uma das coisas que me surpreende nessa passagem é que, em meio à escuridão, Paulo lá, porque todo mundo nós sabemos que aquela prisão era a maior fortaleza que tinha ali de prisão era aquela, as paredes poderiam atingir 1 metro de espessura, porque a ordem da prisão era de colocar eles num lugar seguro.
Deus não respeita isso. E Paulo, em meio à escuridão, pelo que se vê, Paulo percebe, talvez por uma divina visão que Deus deu, que o homem tinha pego a espada e sem dúvida ia se suicidar. Porque ele sabia que um soldado que em seu turno, em seu tempo de serviço, em seu horário de serviço, deixasse que um preso escapasse, ele pagaria com a sua própria vida. Visto ele que poderia ter ido embora, fugido os presos, ele falou assim, aqui a única coisa que me resta é matar-me ou suicidar-me. E quando ele tentou fazer isso, Paulo disse, não faça isso, pois estamos todos aqui. Todos aqui. Eu fico imaginando, depois de uma longa oração, alguns hinos de louvores, imagina que hinos foram cantados, a ponto de atrair a presença de Deus e rebentar com as correntes. Eles estavam presos e foram todos soltos. O que acontece? Depois que o carcereiro ouviu essa promessa, essa palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, levou ele aonde a sua família estava. Paulo chegou lá e passou o projeto de salvação para aquelas pessoas. E isso durante uma noite. Aquelas pessoas acreditaram e aceitaram Jesus como Salvador. Todos, ali tinha empregado, ali tinha várias pessoas. O que não é o Evangelho? O que não é uma palavra anunciada no seu tempo certo, como que ela faz no coração das pessoas? Paulo discorreu a salvação e entrou no batismo e as pessoas foram batizadas ainda naquele momento, naquela noite, de alegria. Aí quando você vai para a história, você percebe, descobre, você aprende quem foi a família daquele carcereiro. Um dos seus filhos que tornou um pastor de muita importância e um homem de Deus. Ele mesmo não foi pastor, mas um dos seus filhos Deus levantou como um grande homem de Deus, um pastor abençoado. Pastor João, isso está na Bíblia, não está na história. Eu me refiro à história porque eu estudo, você está entendendo? E eu sempre gosto de lembrar. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa saber onde a Bíblia falou, isso no sentido geográfico. Quando a Bíblia falou, isso fala de tempo. Para quem a Bíblia falou e por que a Bíblia falou. Essa aqui foi uma palavra dita para o carcereiro. Quem não estuda, quem não lê a Bíblia, fica inventando conversa de carochinho para iludir os seus ouvintes. Gente, eu gosto de ouvir, eu gosto de observar, mas eu gosto de ler. Porque, olha, eu aprendi com os bereanos, porque os bereanos, alguém estava pregando, eles estavam conferindo. Eles estavam conferindo escritura com escritura. Se não batesse, eles manifestavam. Peraí, como é que é isso aqui? E tal. Porque eles dedicavam, certo? Existem pregadores em nossos dias que se eles fossem pregar lá em Beré, ele não dava nem uma saudação, o povo enterrava ele, porque ninguém ouvia a conversa dele, não. Você sabia que o europeu, ele é muito observador? Chega lá para você pregar essas coisas que se ouve aqui no Brasil, muitos públicos aqui, lá eles rejeitam. Eles apostaram. Não, eles têm noção também. Hoje no Brasil é que se engole tudo. Fala-se muito e alcança-se pouco. Eu gostaria de pedir a você que vai ouvir esse vídeo no Face da minha esposa, cantora Luz Rodrigues. Tá lá, Luz Rodrigues, minha esposa. Hoje eu estou usando o Face dela e eu vou estar postando no YouTube dela, no canal dela e no meu também. Você pode acessar lá. Eu não estou querendo, eu estou querendo que você ouça, certo? Eu estou querendo que você ouça. Eu não quero ser conhecido, eu quero te ajudar, porque muitas pessoas estão, coitadas, tudo que ouvem, eles, não, que é isso, gente? Bíblia, vamos para a Bíblia, o que Deus quer comigo e com você na Bíblia. Vamos saber se Deus está falando comigo, para mim, para você, ou então com outra pessoa, certo?
Quantas pessoas a gente já não viu nesse mundo aqui, que servem ao Senhor, os filhos morrem, desviados, sem ser crente, ou às vezes nunca nem crente foram. E aí alguém falou assim, mas a Bíblia diz que no Senhor Jesus Cristo foi para o carcereiro aquela palavra. Agora, se você quer ver a sua família salva, ore. Pague um preço, peça a Jesus ter misericórdia, assim como a salvação te alcançou, que alcance os seus também. Não fique de pendurado nesta promessa que ela foi feita, foi para aquele homem, o carcereiro. Eu vou falar em um vídeo ainda sobre o nome dele e o dos seus filhos, e o pastor que era filho dele que mais se destacou, ok? Que Deus abençoe você nesta manhã. Eu estou orando por você, eu estou orando por todos os meus amigos do Face, do que eu estava usando e agora o da minha esposa. E Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus Cristo, ok?